Olá, meus queridos amigos, muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com o carinho de sempre, Pílula do Evangelho especialíssima, nossas pílulas do bem, agora no sábado, né? Luz e paz para o seu coração, para a sua vida. Como é que você está? Espero que esteja bem. Se não tiver, você sabe que vai ficar, né? Nosso objetivo aqui é esse. E lembrando que daqui a pouquinho te espero ao vivo no nosso amado Evangelho no Lar às 10h30 da manhã. Meus amigos, hoje eu gostaria de conversar nas nossas pílulas sobre o perigo da repressão, que muitas vezes nós temos, que nós trazemos conosco do ponto de vista emocional. Vamos lá, o que acontece? Todos nós queremos evoluir, todos nós queremos e precisamos despertar para uma vida melhor e mais feliz. E nesse processo de despertamento, de evolução, não tem como pular etapas, né? E uma dessas etapas é a autoconsciência. É fazer um mergulho dentro de si mesmo, não é? É ter a hombridade, a honestidade emocional de olhar para si, não ter medo do que a gente vai encontrar e aprender a se curar gradativamente. É lógico que é muito fácil você olhar para você quando você tem muitas virtudes, né, que todo mundo comemora. Então você fala, não, eu sou uma pessoa que faço X, que faço Y, e aí você se sente bem, alimenta teu ego. Só que a gente sabe, né, gente, que nós estamos longe de sermos as últimas bolachas do pacote, né? Pelo contrário, né, o fato da gente estar aqui na Terra já mostra tudo. Então nós temos sombras. Nós temos elementos do nosso psiquismo, da nossa personalidade, nós temos comportamentos, emoções que muitas vezes ainda não foram trabalhados e que a gente vai colocando debaixo do tapete, ou seja, no inconsciente. Então é claro que as repressões são algumas emoções que nós não conseguimos trabalhar, que a gente coloca debaixo desse tapete, que entra nesse inconsciente e que em um determinado momento começa a nos fazer muito mal. Imagina, se você pega toda a sujeira, ao invés de você colocar na latinha de lixo, você põe debaixo do tapete, você concorda que em algum momento esse tapete vai ficar tão gordinho, assim, cheio de poeira, que vai começar o quê? A passar poeira para todo lado, vai dar mosquito, barata, rato, enfim, outras coisas. Metaforicamente, é o que acontece com o nosso inconsciente. Se você é uma pessoa que está armazenando muita raiva e você não trabalha essa raiva, você finge que está feliz, ri para todo mundo, mas está cheio de raiva, gente, é lógico que em algum momento essa raiva vai extravasar. E vai extravasar normalmente da pior maneira possível. Se você é uma pessoa que é muito ciumenta e não consegue lidar com seu ciúme, você está fingindo que é uma pessoa que não liga, né, para algumas coisas que está te corroendo por dentro, é claro que em algum momento é capaz de você ter uma crise de ciúme, as pessoas não vão entender nada, né, porque ninguém está vendo esse lado que você está tentando esconder, e é lógico que isso vai te fazer muito mal. Se você é uma pessoa ultra mega ansiosa, você está criando fantasias na sua mente sobre o futuro, né, imaginando situações ruins que possam acontecer de todas as ordens, embora você queira parecer ser uma pessoa calma, serena, mas dentro de você, você é aquele vulcão prestes a entrar em erupção. Lógico que essa repressão emocional que você está guardando, e as ansiedades, quando explodir, vai o quê? Aparecer às vezes numa crise, né, numa forma de agir em que talvez você e as outras pessoas olhem para você e falem, meu Deus, eu não sabia que você era assim. Você já deve ter visto, né? Quantas vezes que a gente vai represando emoções e quando a gente explode, às vezes até a gente se espanta com aquele tipo de comportamento. Você fala, meu Deus, nem eu sabia que eu era capaz de fazer isso. Então, meus amigos, aprender a lidar com as nossas emoções para que elas não virem emoções represadas é muito importante. O autoconhecimento nos convida a fazer esse mergulho interior. Não é? Quando a gente se autoconhece, a gente vai identificando pontos dentro do nosso ser que a gente precisa evoluir, que a gente precisa trabalhar. E ao identificar esses pontos, naturalmente a gente vai se sentindo mais leve, a gente vai se sentindo melhor, a gente vai se sentindo mais feliz. No momento em que você começa a aceitar que você não tem que ser perfeito nem perfeita para evoluir, mas que a gente pode sim evoluindo espiritualmente, moralmente, se estimulando a melhorar cada dia mais, gente, é impressionante o poder transformador que isso traz. Então veja bem, qual que é a sugestão, né, muito clara aqui? Aceite que você tem sombras, comece a observá-las sem julgar e, obviamente, tente melhorar um pouquinho a cada dia. Né? Não é vergonha para ninguém ter problemas, a vergonha é não querer melhorar.
A vergonha é fingir que você não os possui e acabar prejudicando a si mesmo e a outras pessoas com seu comportamento por causa disso. Vergonha é eu criar um monte, muitas vezes, de doenças que eu não preciso criar se eu soubesse lidar com as minhas emoções. Então, meus amigos, o Evangelho nos convida a esse autoconhecimento, né? A quebrar essa casca, a se olhar com amor, a se perdoar pelo passado. Olha que lindo. O Evangelho nos convida a olhar uma vida com um novo olhar, com novos olhos, não é? Com mais serenidade, com mais leveza, né? Com muito mais sabedoria. Então, menos repressão, porque pessoas que sabem se aceitar e são conectadas consigo, elas são mais generosas com o mundo ao redor. E, consequentemente, quanto mais você aprender a amar a você incondicionalmente, você vai amar quem te rodeia, não é? Vendo Deus em nós e aceitando Deus em nós, a gente começa a reconhecer e a amar o Deus em todas as criaturas. Então, que Deus te abençoe com muita luz e muita paz. Eu sei que esse é um longo caminho, né? Não é da noite para o dia que a gente vence as nossas repressões, mas está aberto a trabalhar com elas, buscar o autoconhecimento, uma boa terapia quando for possível, sem dúvida alguma o caminho da oração, o esforço para a gente se melhorar, sem dúvida alguma mesmo, é um excelente primeiro passo. Fiquem com Deus e você já sabe, né? Fica o meu convite carinhoso a você que deseja participar do nosso super projeto do Coach Financeiro Online 3.0, esse projeto lindo, né, que tem ajudado tantas pessoas ao redor do mundo a saírem de uma vida financeira complicada, difícil, sem alternativas, para uma vida muito abundante. A gente tem compartilhado depoimentos de muitos ouvintes das Pílulas do Evangelho que se tornaram alunos, e o que me honra muito, essa semana eu mostrei vários, né, no Evangelho no Lar, na nossa imersão, mostrando como a vida deles mudou, desde professores a profissionais liberais, pessoas que estavam desempregadas, mostrando, gente, que às vezes o que nos falta é o conhecimento certo para a gente poder construir mais prosperidade, lidar melhor com a nossa vida financeira. Isso também é ser espiritual. Então, se tiver no seu momento e você se interessar em saber mais informações, com muito carinho te convido. Entra na nossa página, que está sendo compartilhada aqui no banner da Pílula, tá bom? E quem sabe, hein? Você não vai se tornar #próspera. Aproveita! São poucos dias aqui, já já a gente está encerrando as inscrições. Deus abençoe, que tenha chegado o seu momento de atravessar a ponte e vir para a nossa família aqui do nosso lado, tá bom? Fiquem com Deus, muita luz e paz e, você já sabe, até breve! Até muito, meus amigos! Muito breve, sem repressão, hein?